Gravar novamente. Sim? Já comecei. Ok, perfeito. Apareceu-vos. Sim, apareceu, já está em cima. Já está em cima o gravarzinho, aquele vermelho. Perfeito. Então, estávamos na parte das patologias, não é? Tínhamos já falado da hipertensão e da diabetes e vamos passar então daquela lista que eu já vos mostrei que nós hoje iríamos avançar, vamos falar então de perda gestacional recorrente, ok? Ou aborto recorrente, se quiserem, está bem? O abortamento recorrente é definido como a existência de 3 ou mais abortos consecutivos, está bem? Isto é que define a recorrência, nomeadamente antes das 24 semanas da gestação. É controverso se é antes das 22, se é antes das 24, a maior parte depende. Porquê? Porque isto tem a ver com a viabilidade total, ok? Se nós considerarmos que a viabilidade é a partir das 22, podemos dizer que o abortamento então é só até às 22 e a partir daí é um parto pré-termo, está bem? Mas isso depende das definições. Então, perante estes abortamentos recorrentes, nós podemos iniciar estudo de causas para estes abortamentos recorrentes. Deixem-me dizer-vos que cada vez mais, como as mulheres são mães cada vez mais tarde, nós podemos iniciar o estudo a partir do segundo abortamento, está bem? Normalmente fazemos quando as mulheres têm mais de 35 anos. Para quê? Para tentarmos, de facto, encontrar causas que sejam modificáveis. A maior parte dos abortos recorrentes não se identifica a causa, são muitas vezes alterações cromossómicas, ou se quiserem, costumo brincar e dizer que é a má qualidade dos ovinhos, não é? Que já está a ficar envelhecida, mas a verdade é que o medo de um aborto é muitas vezes uma barreira para a atividade física, ok? Há muitas mulheres que, como já abortaram, quase eu costumo dizer que por elas ficavam dentro de uma redoma de vidro a fazer o pino para que nada corresse mal, portanto, é natural que tenham medo que a atividade física lhe possa ser uma causa para esse abortamento. Mas a verdade é que não há qualquer dado que associe o exercício físico, a atividade física, ao aborto recorrente na verdade é até improvável, está bem? Porquê? Porque a atividade física, como já vimos há bocadinho, melhora uma série de situações, como por exemplo a obesidade, excesso de peso, insulinoresistência, doenças hipertensivas, que por si só são causas de aborto. E portanto, desculpem-me que o fundo, portanto, se a atividade física vai reduzir a probabilidade dessas condições que são causa de aborto, é pouco provável que aumente o aborto. De qualquer das maneiras, temos que compreender que para os casais isso pode ser um medo e sinceramente eu costumo dizer que não vale a pena fazermos disto guerra. Se a mulher se sente que está mais confortável não o fazer, ok, então esperamos pelo final do primeiro trimestre, então aí ela de uma forma mais confortável inicia a sua atividade física. Placenta prévia ou de inserção baixa. O que é isto? A placenta, que toda a gente sabe o que é, não é? Não pode ou não deve, a partir principalmente das 28 semanas, estar junto ao colo do útero. Quando nós temos uma placenta prévia, significa isto é a placenta, isto é o colo do útero, isto é o orifício do colo, significa que a placenta recobre completamente o colo do útero. A placenta pode ser marginal, significa que toca o orifício, mas não passa, ou pode ser inserção baixa, ou seja, está a menos de 2 centímetros deste orifício. E porquê que esta localização da placenta tem relevância? Porque vocês compreendem que se a mulher começar a ter alguma dilatação do colo, se a placenta está sobre aquilo que vai dilatar, vai rasgar. E ao rasgar, vai sangrar. Ok? E é por isso que as placentas prévias, por exemplo, são uma contraindicação para um parto vaginal. São mulheres que têm que ter obrigatoriamente uma cesariana pelo risco hemorrágico. É ou não uma contraindicação para a prática de exercício físico? Primeira coisa, sim e não. Porquê? Porque eu não vou dizer a uma mulher com 20 semanas que ela tem uma placenta prévia. A placenta vai migrar ainda, ok? Nós começamos a definir placenta, porque sobe à medida que o útero sobe, a placenta também sobe e afasta-se do colo do útero. A definição de placenta prévia só pode ser feita a partir das 24 semanas, mas nessa altura também não há contractilidade. E, portanto, só acima das 28, ou seja, só no terceiro trimestre, se de facto se mantiver o diagnóstico desta placenta prévia, é que as grávidas não devem ser aconselhadas à prática da atividade física, mas atenção, vão para a cama? Não costumo dizer incubar o ovo? Não, já não existe incubações de ovos, está bem? Só nas incubadoras, não nas mulheres. As grávidas com placenta prévia
não devem efetivamente fazer atividade física, não, acima de 28 semanas, não devem efetivamente ter atividade sexual, mas podem manter as atividades de vida diária, como por exemplo, e algumas atividades de baixo impacto, como por exemplo caminhar. Ok? Descolamento prematuro de placenta normalmente inserida, ou DPPNI. Isto é uma coisa completamente diferente. Há uma separação, portanto, é uma placenta que estava bem inserida, não estava no colo, e que se descolou, ok? E, portanto, há aqui uma separação clara entre a placenta e a parte materna, e, portanto, aqui isto vai formar-se um coágulo e não há transfusão de sangue, não há transferência de sangue, e isto, obviamente, é uma causa, é uma emergência. Os DPPNIs, exceto se forem muito prematuros os bebés, nós tentamos segurá-los lá uns tempos, são uma indicação para cesariana emergente, porque se isto descolar completamente, como vocês compreendem, este embrião, este fetinho que está aqui, vai deixar de ter circulação, está bem? E morre, deixa de ter oxigênio. Portanto, isto é uma emergência obstétrica, temos que ter esse bebê rapidamente. Mas também, como se compreende, mesmo pequenos hematomas, às vezes bebés muito prematuros e que tentamos monitorizá-los, obviamente que nestas situações o risco de descolar completamente é grande e é uma contraindicação absoluta ao exercício físico. É das poucas contraindicações absolutas. É curioso, isto é muito engraçado, é que de facto nós percebemos que o exercício físico intenso aumenta o risco de descolamento prematuro da placenta, nomeadamente se houver alguma hemorragia, contudo, o risco de descolamento é menor nas grávidas que são ativas, ok? Porquê? Porque grávidas que são ativas são grávidas que, por exemplo, não têm diabetes, têm menos probabilidade, têm menos hipertensão, que são tudo fatores de risco para descolamento de placenta normalmente inserida. E, portanto, no fundo é assim, as grávidas que têm fatores de risco para DPPNI, o que é que são fatores de risco para DPPNI? Já tiveram têm doenças hipertensivas, são fumadoras, são mais velhas, já tiveram muitos filhos, têm alterações das trombofilias, tiveram, têm miomas ou outras anomalias congénitas, tudo isto são fatores de risco para PPNI. Então não podem fazer exercício físico? Podem e devem, porque isto previne o DPPNI. Agora, se a grávida sangrar, então aí existe um descolamento e há uma contraindicação absoluta para o exercício físico. A vata prévia é uma situação raríssima, está bem? Mas vos podem ouvir falar. No fundo, o que se passa aqui está o colo, aqui está o bebê e aqui está o cordão umbilical. Okay? Portanto, no fundo, o que nós temos são os vasos do bebê a passar à frente do bebê. E estes vasos são muito finos, ok? O que quer dizer que se eu tiver aqui uma dilatação do colo, estes vasos vão rasgar, ou seja, o cordão umbilical rasga. Como vocês devem compreender, isto é igual em sangue na transfusão, o bebê vai sem sangue em 3, 4 minutos e morre. Ok? E por isso, perante um diagnóstico de um vaso prévio, nós de facto fazemos cesarianas muito precoces, entre as 34 e 36 semanas, que é precisamente para não dar risco nenhum de romper a membrana nem haver dilatação do colo, e muitas vezes a partir das 32 hospitalizamos estas doentes, se elas tiverem uma gota de sangue que seja, é para ir tirar este bebê. Nestas situações raríssimas, eu acho que vi uma a minha vida inteira, só nestas é que existe uma contraindicação absoluta ao exercício físico. Restrição de crescimento. Aqui está mais um conceito que nós temos que distinguir. Uma coisa é um bebê restrito. O que é que significa restrito? É um bebê que tinha potencial para crescer mais, mas algo fez reduzir a sua velocidade de crescimento. Ok? Quando as restrições são muito precoces, 22, 23, 24, normalmente o que se passa são alterações genéticas, está bem? Não são as mais comuns. As mais comuns são as restrições de bebés que desaceleram o seu crescimento no terceiro trimestre. A causa para esta desaceleração é uma insuficiência da placenta para alimentar esse bebê. Esta placenta foi suficiente enquanto ele era pequenino, quando ele tem mais necessidades, deixa de ser suficiente. É o exemplo típico, então, da pré-eclâmpsia, ok? Quando a placentação, há muitos meses atrás, estava a dar, aquilo foi suficiente, agora está a começar a não ser suficiente. E às vezes uma desaceleração do crescimento é a primeira manifestação para aquilo que depois vai ser uma pré-eclâmpsia. Um bebê restrito é um bebê que nos preocupa, claramente, porque é um bebê que tinha potencial para mais, mas o outro não lhe dá tudo o que ele precisa, e nestes nós temos que fazer um balanço entre eles estão melhor cá fora, porque cá fora já vão ter tudo o que precisam, ou lá dentro e estamos a combater a prematuridade.
Mas atenção que nem tudo, eu costumo brincar que nem tudo que mexe é animal, mas aqui nem tudo que é pequeno é restrito, está bem? Porque nós não temos que ser todos iguais. Nós já somos todos grandes, se é que existem percentis, e um bebê que seja saudável com percentil 7 é um bebê normal. Os pais podem ser só pequenos, ok? Portanto, qual é a diferença entre um bebê pequeno ou leve para a idade gestacional e um bebê restrito? Um bebê leve para a idade gestacional é isso mesmo, ele é leve, mas ele é normal, é, é proporcional, tem uma fisiologia normal, mexe super bem, tem líquido normal, portanto pode perfeitamente chegar até ao fim da gravidez. Um bebê restrito é um bebê que tem potencial genético para mais, mas não lhe está a ser chegado lá o que ele precisa. Okay? E por isso começa a ter algo, começa a ser, eu costumo dizer que um bebê que mexe é um bebê que está saudável, quando a gente está quieta é que a coisa já está um bocadinho mais mal, não é? E, portanto, um bebê começa a ter baixa dos movimentos, alterações dos líquidos, do líquido amniótico, alteração dos fluxos, então é este que está verdadeiramente restrito e que nós temos que ponderar qual a altura certa para o tirarmos, ok? Como é que nós sabemos se ele é leve ou se é restrito? Com o tempo, não é? Vamos fazendo avaliações estadiadas e um bebê que continua a crescer, mas é pequenino, está sempre a crescer no seu percentil, é diferente de um bebê que começa a cair nos percentis, ok? E a restrição de crescimento é ou não uma indicação para, uma contraindicação para atividade física. Então, o exercício na gravidez, ele não aumenta o risco de restrição, ok? É preciso ter cuidado com isto. Não é porque a mulher fez atividade física durante a gravidez que o bebê vai ser pequeno, nada disso. Okay? A única coisa é ao contrário, é um bebê que já está restrito, pensem, é um bebê que não lhe chega nutrientes suficientes e oxigênio, porque tem alterações da resistência sanguínea. Nestas situações, a prática de exercício físico, de facto, vão aumentar as resistências e aí vai reduzir ainda mais o que chega ao bebê. Portanto, perante um diagnóstico de restrição, a grávida deve ser desaconselhada a praticar atividade física. Mas é diferente de um bebê que é só pequeno, ok? Às vezes, a primeira vez que nós diagnosticamos um bebezinho num percentil pequeno, dizemos à mãe, ok, vamos parar a atividade física e vamos reavaliar. 2 semanas, 3 semanas depois, o bebê está ótimo, ele só é pequeno, a mãe pode voltar à atividade física. Um bebê verdadeiramente doente, restrito, então aí está desaconselhado a prática de exercício físico. Ok? Parto pré-termo. Parto pré-termo, ameaça de parto pré-termo são coisas diferentes, está bem? Um parto pré-termo é aquele que efetivamente acontece. Portanto, tem que haver contrações regulares, com dilatação do colo e que ocorre antes das 37 semanas, mas depois das viabilidade. E aqui eu acho a história dos 22, 24 semanas, está bem? Se eu considerar que a viabilidade são 22 semanas, então antes das 22 é um aborto, depois das 22 é um parto pré-termo. Se for as 24, antes das 24 é um aborto, depois das 24 é um parto pré-termo. Portanto, o parto pré-termo é todo aquele parto que ocorre entre as 24 semanas e as 37 semanas. Ok? A ameaça de parto pré-termo é diferente. É a existência de contrações uterinas regulares, dolorosas, mas que não levam à dilatação do colo antes das 37 semanas. Ok? Mas pode levar, se a gente não parar esta ameaça. Ok? Então, é preciso também ainda distinguir de uma outra coisa, que vocês, se calhar, têm contato com mulheres grávidas, sabem que a partir, principalmente do terceiro trimestre, as mulheres queixam-se que a barriga fica dura. Uma barriga dura, mas que não é regular, que normalmente não causa dor, são certo desconforto, não são verdadeiras contrações, nem de ameaça de parto pré-termo, nem de parto pré-termo nenhum. São condições chamadas ou contrações chamadas de Braxamix. O útero é um músculo. Eu costumo brincar e dizer que ele está coitadinho a fazer a esparregata 24 sobre 24 horas que está em estiramento, ok? E o qualquer músculo precisa de cálcio para contrair e tem que repor as suas reservas de cálcio. Portanto, é natural, quanto mais distendido, mais vezes ele contraia, ok? Mas essas contrações são irregulares, podem ser desconfortáveis, mas não são dolorosas e nunca provocam trabalho de parto. Portanto, uma mulher que está a fazer exercício físico tem a barriga dura, tudo bem, se aquilo for só um desconforto e passar para o repouso, não tem problema absolutamente nenhum. Agora, uma mulher que tem contrações dolorosas enquanto está a fazer exercício físico e estão a tornar-se cada vez mais dolorosas, obviamente deve parar, está bem?
E estas devem fazer exercício físico? Claro que não. Se a mulher tem contrações ativas e está num trabalho de parto prematuro ativo, claro que não vai fazer exercício físico. Ruptura prematura de membranas pré-termo. Prematuro, na ruptura, significa antes do trabalho de parto. Bem? Pré-termo é que é antes das 37 semanas. Bem? Portanto, a ruptura prematura de membranas pré-termo é a mulher que tem uma ruptura de membranas antes das 37 semanas, mas não entrou em trabalho de parto. E nestas situações, nós tentamos manter a gravidez até às 37 semanas, ok? Há 10, 15 anos atrás, não mais do que isso, estas mulheres ficavam repouso absoluto na cama, assim até fazer o pino, sabem? Posição de Tremembur, cabecinha para baixo e perninha para cima. Era para o líquido não sair, está bem? Hoje em dia, não há qualquer evidência que se deva fazer isto. Obviamente que estas mulheres devem, muitas vezes nós temos internadas para vigiarmos a infecção, mas não têm que sequer tomar banho na cama como antigamente, está bem? Não há qualquer vantagem que estas mulheres fiquem em repouso absoluto, vão fazendo, não vão fazer atividade física também, obviamente, saltarem, se calhar fiquem sem líquido, mas podem ir tomar banho ou podem ir à casa de banho fazer as suas necessidades, porque antes nem isso se podia fazer. A questão é que, de facto, nós normalmente internamos estas doentes para vigiarmos o risco de infecção e, portanto, dentro de um hospital não há propriamente capacidade para grandes caminhadas, está bem? E agora, duas outras definições que às vezes se confundem um bocadinho. Insuficiência istomocervical e colo curto, ok? A insuficiência istomocervical, muitas vezes, é um diagnóstico que nós só fazemos retrospectivamente, ou seja, é uma mulher que já teve um mau desfecho. É uma mulher que normalmente entra no hospital de um dia para o outro com um bebê, um parto prematuro, muito prematuro, 25, 26, 27 semanas, ou com um aborto tardio, ok? E porquê? O que é que aconteceu? O istmo é a parte de baixo do corpo uterino e o colo. Portanto, há uma insuficiência da ligação entre o istmo e o colo e ela vai cedendo, ok? Não porque tem contrações, mas porque ela cede naturalmente com a pressão. E por isso chama-se insuficiente, porque não é contrações ativas, não é um parto pré-termo, está bem? É o colo que cede. Dá-se então um encurtamento deste colo de uma forma indolor. Normalmente a mulher não se apercebe de nada e quando chega, já chega com o bebê literalmente à porta, está bem? Claro que naquela gravidez a gente já não pode fazer muito mais, mas numa gravidez que tem uma mulher que tem um diagnóstico de insuficiência cervical, isso não seja, imaginem, já teve duas situações dessas, ok? Obviamente que eu faço o diagnóstico da insuficiência cervical e estas estão desaconselhadas a prática de exercício físico, está bem? Muitas vezes, preventivamente, o que a gente lhes faz é uma ciclorrafia. O que é que isto significa? Imaginem pôr um ponto à volta do colo, está bem? Apertar, no fundo faz ali uma contenção mecânica. Mesmo estas grávidas não podem, obviamente, fazer atividade física, por risco, então, deste bebê literalmente vir por ali abaixo sem qualquer tipo de queixa, mas já não há indicação para que se mantenham em repouso, ok? Podem manter uma intensidade baixa diária de atividade física. Isto é diferente de um colo curto, ok? O colo curto, em média, um colo tem entre 25 e 40 milímetros. O colo curto é um colo que nós avaliamos a partir das 16 semanas e ele já está encurtado. Esta sua distância, em vez de ter o valor normal, está reduzido. E a definição de colo curto faz-se abaixo dos 25 milímetros, ok? E antigamente, efetivamente, o colo curto era mais uma das medidas. Fiquei a gravidez inteira de cama. Muitas mulheres falavam sobre isso, porque o meu colo estava muito pequenino. Hoje em dia já ninguém fica de cama. Há até um estudo muito engraçado que diz que a restrição absoluta ou repouso absoluto aumenta a taxa de partos prematuros. Eu costumo brincar e dizer que isto deve ser por causa do stress estarem a coar um ovo, ok? O que nós sabemos é que quem tem um colo curto, além de progesterona, que fazemos para evitar então este parto prematuro, deve de facto ser desaconselhada a prática de exercícios de alto impacto, ok? Mas deve estimular a realização de atividades físicas já propostas. Ou seja, uma mulher que faz umas caminhadas ligeiras, uma mulher que faz alguns exercícios de alongamentos, que faz alguns exercícios de força, não é porque tem um colo curto
Reparem, não tem... Uma coisa é ter a contractilidade uterina, é diferente, está bem? Isto foi um diagnóstico ecográfico. Medimos o colo e este colo está mais curto. Nessa situação, não vai fazer atividade física à lagarde, ok? À vontade. Mas poderá manter algum tipo de atividade desde que ajustado. Também é diferente eu ter um colo curto com 18 semanas ou ter um colo curto com 32. Está bem? Uma mulher que tem um colo curto com 18 semanas, calma que eu não sei o que é que isto vai dar. Não fica de cama, mas reduzimos a atividade do dia a dia. Uma mulher com 32 semanas, provavelmente eu posso manter a sua atividade sem qualquer risco, desde que ela não tenha contrações dolorosas. Ok? Portanto, falamos de vigilância, falamos de condições clínicas, e eu tentei fazer aqui um overview do que é que significa cada um destes palavrões. Não sei se foi claro ou não, se não foi, se quiserem, podem aproveitar o momento para me interromper. Agora é o momento de falarmos um bocadinho e tentarmos esclarecer o que é que são contraindicações para a prática do exercício físico, ok? E quero-vos dizer que estas recomendações das contraindicações mudaram muito desde 1985, ok? Eu apresento aqui só as mais recentes, mas eu às vezes eu cheguei a fazer esta apresentação com 15 slides só a mostrar a evolução do que foram as recomendações. Desde 1985 nós passamos para o não mexe, literalmente, a mulher existe para incubar ovos, de preferência dentro de uma redoma de vidro, para quase tudo é possível, são raras as contraindicações, ok? Muito raras. E, de facto, as últimas recomendações, e nós temos as recomendações americanas, que são de 2015, do Comitê Olímpico 2016-17, do Canadá e espanholas de 2019, as australianas 2022, ou mais recentemente 2023, as polacas, e se vocês forem ler essas contraindicações, vão perceber que eles, parece que ninguém se entende, ok? Parece que uns dizem umas coisas, outros dizem outras, mas no fundo, se nós formos ler aquilo com calma, é tudo igual. Por exemplo, os canadianos, há um sítio que dizem que no aborto recorrente contraindicam o exercício físico, ok? Mas se vocês forem ler o texto, eles dizem que a atividade física não aumenta o aborto. Ok? Portanto, a maior parte destas recomendações, a dúvida aqui se podemos ou não podemos, chama-se falta de evidência científica. Ok? E, portanto, esta evolução, se nós formos ver ao longo dos anos, as recomendações são cada vez menos restritivas. Okay? Cada vez percebemos mais que não é porque a mulher está quieta que as coisas deixam de acontecer. Pelo contrário, a atividade física é essencial para diminuir complicações. Então, quando falamos de contraindicações, nós costumamos dividi-las em absolutas e relativas. Absolutas significa são todas aquelas condições médicas que está completamente prescrito, não se deve fazer exercício físico de intensidade moderada. Okay? E vocês já vão ver que é uma lista pequena, são poucas. Depois há as relativas. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que são situações que merecem análise detalhada naquela mulher sobre o benefício da prática de exercício versus ajustes que temos que fazer à duração, à frequência e à intensidade. Que é o exemplo do que eu vos disse há bocadinho. Um bebê que no terceiro trimestre tem um percentil 7, imaginem. É para parar completamente o exercício físico ou não? É relativo. Se for leve, não vai ser. Se for restrito, vai. E como é que eu vou saber? Tenho que ter calma, tenho que avaliar, até posso parar transitoriamente e depois posso reiniciar. Ok? Portanto, o que é que é absolutamente proibido fazer atividade física? Eu vou-vos dizer outra coisa. É absolutamente proibido viver, porque nós temos que controlar isto rapidamente. Está bem? O que é? Uma mulher que tem uma diabetes tipo 1, uma hipertensão, uma doença tiroideia, que esteja mal controlada. E depois de estar controlada, pode? Deve. Ok? De facto, ainda agora acabamos de falar, a diabetes mellitus tipo 1 ou a diabetes na gravidez, não controlada, não beneficiaria de nós fazermos exercício físico? Sim, de facto, o exercício físico ajuda a controlar a glicose. Então, por que é que vocês dizem que ela não deve fazer atividade física? Porque se ela está não controlada, tem hipoglicemias frequentes. Ok? E, portanto, nessa situação deve evitar exercício físico vigoroso. Não, mas calma, agora já está controlado. Até colocamos
um glucómetro, quase todos os diabetes tipo 1 agora têm um monitor, e já temos a situação controlada e conseguimos evitar as hipoglicemias. Pode fazer? Deve, porque vai ajudar no seu controle metabólico. Está bem? Portanto, a contraindicação absoluta de diamélitos, mellitus tipo 1 não controlada, não pode fazer exercício físico, é verdade? É. Está bem? É. Mas, assim que controlar, elas devem praticar exercício físico, principalmente no período pós-prandial. Mesma coisa da hipertensão que falamos há um bocadinho. A hipertensão, se estiver descontrolada, primeiro vamos controlá-la com medicação, uma vez controlada deve, porque a hipertensão vai baixar se a mulher fizer atividade física. E a tiroide? Não falamos de tiroide, por isso é que a trago aqui, porque não é específica da gravidez. A função tiroideia, de facto, as hormonas tiroideias têm potencial para dar grande sintomatologia na gravidez e para reduzir a capacidade de oxigenação do feto. Ok? E, portanto, se a mulher está com sintomatologia grave da tiroide, como um hipertiroidismo, com taquicardia, com intolerância ao calor ou com hipotiroidismo, como a bradicardia, enquanto isto não estiver controlado com hormonas tiroideias, não deve fazer exercício físico. Mas uma mulher que está controlada, tem um hipotiroidismo subclínico, até faz tiroide, pode fazer exercício físico? Claro que pode, deve. Está bem? Porque a sua doença de base está controlada. Está bem? Portanto, quando a gente põe ali, naquele slidezinho inicial, contraindicação absoluta, diabetes tipo 1, isto não chega. É diabetes tipo 1 mal controlada. Ok? É hipertensão mal controlada. É doença tiroideia mal controlada. Quando temos aqui escrito doença cardiovascular, respiratória ou sistémica grave, isto é só uma pessoa com asma? Claro que não, está bem? Quem são as pessoas que não podem fazer atividade física? Reparem aqui, pessoas que têm uma doença pulmonar obstrutiva, nível 3 ou 4. Sabem o que é uma insuficiência respiratória nível 3? É a pessoa que para respirar após 100 metros, ok? Ou, nível 4, uma pessoa que fica com falta de ar só para sair de casa e às vezes só para se vestir. É normal que não consiga fazer atividade física, estamos de acordo, não é? Quase não consegue respirar, quanto mais ou falar, quanto mais fazer atividade física. Os asmáticos não podem fazer atividade física? Claro que podem, mas se estiver descompensado naquele momento, mesmo com corticoides orais, tem uma capacidade respiratória abaixo dos 70%, ok, nestas situações não pode. Mas é só nestas situações graves. É a mesma coisa da parte cardíaca. Uma pessoa que tem uma doença cardíaca que lhe condicione grande alteração, nomeadamente aquilo que se chama, e vocês já vão ver aqui, as classes 3 e 4 da New York Association. Quem são as classes 3 de insuficiência cardíaca? Aquelas pessoas que têm dispneia, falta de ar, só com pequenos esforços, ou que tipo 4, mesmo deitadinha na caminha, esta pessoa tem falta de ar, ok? Então, uma pessoa que tem uma arritmia não pode fazer exercício físico? Por que não? Desde que não tenha falta de ar, está tudo bem, ok? Agora, tem uma arritmia tal que está a fazer medicação, que não consegue sequer fazer a sua atividade do dia a dia, pode praticar exercício físico? Aí é óbvio que não, mas eu acho que não é preciso ser inteligente para olhar para a pessoa e perceber que ela não consegue, não é? Portanto, no fundo, no que diz respeito às doenças cardíacas, é que grávidas têm uma doença cardíaca, mas toleram o exercício físico, podem, sem problema nenhum, beneficiar da prática de exercício. Não podem é desencadear a falta de ar. Grávidas que têm uma insuficiência grau 3 ou 4, ou seja, elas não toleram quase vestir-se, não devem efetivamente fazer exercício físico, porque têm o maior risco, obviamente, de diminuir o fluxo para o bebê e mesmo as próprias de desencadearem uma falência cardíaca. Ok? Vou voltar, eu devia ter posto aqui o outro slide, eu já vou buscá-lo. Desculpem lá, deixem-me fazer aqui uma coisa, porque acho que nos ajuda para esta sequência. Portanto, contraindicação absoluta: diabetes tipo 1, hipertensão ou doença tiroideia, mal controlada, raríssimo. Doença cardiovascular respiratória grave, raríssimo. Felizmente não temos muitas mulheres transplantadas cardíacas grávidas, está bem? Pré-eclâmpsia é ou não contraindicação? Já falamos há bocadinho. A pré-eclâmpsia, nomeadamente com critérios de gravidade, é uma situação
em contexto de internamento. Portanto, obviamente não vão fazer atividade física, está bem? Mas já não está recomendado repouso absoluto. Ok? Insuficiência istomo-cervical. É recomendado exercício físico? Não. Já falamos há bocadinho, não é? Esta é aquela situação que eu vos expliquei, que há um encurtamento assintomático do colo do útero, então estas grávidas efetivamente estão desaconselhadas a prática do exercício físico, mas já não está recomendado que fiquem em repouso absoluto. Também já falamos da ruptura prematura de membranas pré-termo e, como vos expliquei, não existe evidência que esta mulher tenha que ficar em repouso absoluto e muito menos a fazer o pino para que o líquido não saia, está bem? Contudo, obviamente estão internadas e não vão fazer atividade física, ok? Portanto, se pensarem bem, as contraindicações absolutas são as contraindicações para estar em casa. Ruptura prematura, pré-eclâmpsia, descolamento de placenta normalmente inserida, não é? A mulher tem um descolamento e as doenças sistémicas graves. Contraindicações relativas. São todas aquelas que nós falamos ao bocado, mas ligeiras a moderadas. Uma mulher que tem uma doença, desculpem, uma mulher que tem uma diabetes tipo 1, pode fazer exercício? Depende, deixa ver se está bem controlado. É tal história, se é relativo, que tem que ser avaliado por um médico, ok? Se estiver controlado, pode e deve, sem problema absolutamente nenhum, fazer exercício físico. O mesmo numa mulher, desculpem, o mesmo numa mulher com antecedentes de parto prematuro. Ah, mas ela já teve no passado um parto prematuro, se calhar é melhor estar quieta. Bom, os estudos dizem que o repouso na gravidez aumenta o risco de parto prematuro, é contraproducente, portanto não faz sentido. Ela teve um parto prematuro, vamos estudar qual é essa causa. Foi uma insuficiência estomacocervical, aí estamos de acordo. Mas não, foi o parto prematuro, porque até foi porque teve uma ruptura prematura de membranas. O que é que há de ter agora outra vez? Pode fazer exercício físico? Claro que sim, até diminui a probabilidade de voltar a ter. Está bem? Aborto recorrente foi o exemplo que eu vos dei há bocadinho. O aborto recorrente, não há qualquer evidência que aumente o risco à atividade física de aborto, mas se a mulher se sente mais confortável no início do trimestre não fazer atividade física porque tem medo que seja isso que desencadeie, por favor, não vamos pôr em estresse, não é? E depois, se passar aquele período dos abortamentos, então ela inicia a sua prática de exercício normal. Hipertensão estacional. Ai, as tensões elevam durante a atividade física, não pode fazer exercício físico. Não é verdade. Lembrem-se, avaliar sempre. Se estiver controlada, pode fazer prática de exercício físico. Ok? Anemia. A anemia é fisiológica na gravidez, está bem? Já te expliquei. Nós só consideramos anemia na gravidez abaixo de 11 no primeiro trimestre, abaixo de 10,5 no primeiro e terceiro trimestre, abaixo de 10,5 no segundo trimestre ou abaixo de 10 no puerpério. Portanto, se a mulher não tiver sintomas desta anemia fisiológica, não tem problema nenhum ela fazer atividade física, ok? Agora, uma mulher que está com uma anemia grave, obviamente, ela não vai conseguir fazer um exercício físico ativo, porque até só subir as escadas fica com dificuldade respiratória, ok? E, portanto, nas sintomáticas, temos que diminuir a intensidade do seu exercício para que ela não tenha sintomatologia associada. E já agora temos que corrigir a anemia, que é a forma que nós temos de pô-la bem, conseguir fazer a sua vida diária e voltar a praticar exercício físico, ok? Uma mulher que fez transfusão na gravidez, já tem valores de hemoglobina bem, não pode fazer exercício físico? Claro que pode, está bem? Portanto, isto é tudo relativo. A epilepsia. Porque raio uma mulher controlada com epilepsia não poderá fazer exercício físico. Claro que pode. Agora, se ela está mal controlada, se é uma mulher que está a ter convulsões frequentemente, até em casa e a dormir, nós sabemos que o exercício físico não está recomendado, porque tem risco de queda, não é? Durante a própria prática do exercício. Mas, se ela estiver controlada, o próprio exercício ajuda a melhorar e a manter esse controlo das crises epiléticas. Está bem? Portanto, quando vocês olham para estas revistazinhas e estas tabelas enormes e dizem contraindicações, epilepsia, chega-vos uma senhora e diz: Oi, tenho epilepsia, tinha na infância, agora nem faço medicamentos, e vocês dizem: Não faz exercício físico. Obviamente que não, está bem? Por isso é que eu digo cuidado com lermos listas
e seguirmos a nossa vida com as listas. Temos que ler o que está lá nas entrelinhas, está bem? Perturbações alimentares. Então, é fácil perceber, felizmente há muito poucas na gravidez, mas antes não são assim tão raras, que casos de alterações alimentares graves, como anorexia nervosa ou bulimias nervosas, podem conduzir a déficits calóricos do próprio feto, ok? Mas felizmente, na maior parte na gravidez, as mulheres reduzem estes seus comportamentos alimentares desviantes, está bem? Na verdade, nós sabemos que, embora existam riscos perinatais um bocadinho superiores à população geral, não há problema nenhum destas mulheres manterem a atividade física regular, porque isto até as ajuda a controlar o seu stress do aumento do peso, ok? Outra coisa é uma mulher que tem 30 quilos, tem uma inadequado suporte nutricional, quase não se segura de pé. Sim, aí não é boa ideia fazer exercício físico, está bem? Agora, porque teve uma anorexia, que agora até tem um peso normal, para ela é importante fazer atividade física, porque é a forma que ela tem de se sentir melhor consigo própria. Por isso é que a atividade física com moderação pode ser benéfica para estas grávidas e só casos muito raros de grávidas com perturbações alimentares graves e que têm comportamentos restritivos, ok? É que a prática deve ser monitorizada com muito cuidado para que elas não digam que estão a tentar compensar aquilo que estão a ingerir a mais com a prática de exercício físico. Estamos quase a acabar, está bem? Assegurem-se. Eu sei que isto é uma listagem grande. Gravidez múltipla. É fácil nós percebermos que a gravidez múltipla aumenta muito toda a morbilidade, não é? Quer materna, quer fetal. Tudo o que sejam complicações da gravidez são maiores nas gravidezes gemelares. E também sabemos que uma desses principais riscos é do parto prematuro, por causa de uma maior distensão abdominal. O que é que se sabe? Durante muito tempo, as gravidezes de gêmeos a partir das 20 semanas estava tudo quieto, está bem? Neste momento já não é assim. As recomendações é que restringamos o exercício físico a partir das 28 semanas, ou seja, só o terceiro trimestre, mas já não tem indicação nenhuma para ficar em repouso absoluto, está bem? Podem continuar a fazer as suas caminhadas diárias. Obesidade. Ai, as obesas, é preciso muito cuidado na prática de exercício físico, porque elas vão ter lesões das ancas, dos tornozelos, musculoesqueléticas. Pois, na por cima, as obesas têm risco de diabetes, hipertensão, pré-eclâmpsia. É melhor não se mexerem. Claro, assim ficou mais gordas, ficou mais risco disto tudo, está bem? Portanto, é óbvio que a atividade física é importante na gravidez, nas mulheres obesas. A única coisa é que temos que ir devagar, porque elas de facto têm alterações musculoesqueléticas que aumentam o risco de lesões. E, portanto, devemos começar com exercícios ligeiros e, à medida que esta mulher vai tolerando, então aí aumentar a carga. A obesidade é contraindicação? Reparem o que é olhar para uma tabela e ver lá a obesidade como contraindicação para a atividade física, está bem? É só ridículo, está bem? Por isso, quando vocês virem os artigos, espírito crítico, vocês só estão a ver a tabela, não estão a ler o que está nas entrelinhas. E as entrelinhas diz precisamente que não é contraindicação. Tabaco. Sim, o tabaco aumenta riscos na gravidez, claro. Aumenta o risco de restrição do crescimento fetal, que, por vezes, vai levar a uma hipoxigenação do feto. Deve o tabaco ser uma contraindicação à prática de exercício físico? Oh, gente, não é o exercício físico que vai fazer mal à fumadora, não é? É a fumadora que vai fazer mal ao seu próprio bebê, está bem? Portanto, a prática de exercício físico nas grávidas não tem qualquer problema, está bem? Até pelo contrário, pode ajudar e ser uma forma delas escaparem ao stress, estarem a reduzir os hábitos tabágicos, ok? Agora, grávidas que são fumadoras a sério, que são um maço de cigarros por dia no mínimo, infelizmente acho que já não vemos muitas, que têm outras comorbilidades e que desejam praticar exercício físico, ótimo, mas temos que estar muito atentas à avaliação do crescimento fetal. Mas diria de outra forma, só o facto de ela ser fumadora pesada já me obriga a vigiar apertadamente o crescimento do feto. Está bem? Portanto, quando vocês forem àqueles artigos todos e àquelas recomendações todas que eu listei, eu sumariei de cada uma delas aquilo que me parece ser a minha opinião como expert, está bem? E do bom senso.
Eu não fui buscar as recomendações de 1985, que está tudo proibido, estou a basear muito mais nas recomendações de 2023, em que as coisas já foram revistas e em que são muito poucas as contraindicações absolutas, está bem? E às vezes perguntam-me e mandam-me, olha, esta grávida, o obstetra diz que tem um colo curto, pode parar de fazer, tem que parar mesmo? E a resposta que eu digo é, não sei, se não é uma contraindicação absoluta. Depende das semanas de gestação, depende quão curto é esse colo, depende qual é o exercício físico que ela fazia, depende de outras comorbilidades, está bem? Portanto, absoluto proibido são muito poucas as situações, são aquelas que eu vos listei inicialmente. Uma coisa é certa, uma grávida que está a praticar exercício e durante a prática de exercício sangra, tem dor, dor intensa em qualquer parte do corpo, contrações dolorosas e regulares, começa a perder líquido, começa a ficar com falta de ar, tem tonturas, tem dor de cabeça, tem dor no peito, tem uma fraqueza que não, faz muscular que não a permite equilibrar-se e tem um grande risco de trauma, ou tem um edema súbito ou dor intensa na perna, estamos entendidos que isto é para parar o exercício físico naquele momento, é um sinal de alerta, é para procurar ajuda médica e esclarecendo essa situação e ficando recuperada, poderá provavelmente voltar à prática do exercício físico, mas são sinais de alerta para parar a prática de exercício físico na gravidez. Eu diria mais, e não só na gravidez, não é? O líquido amniótico é da gravidez, mas tudo o resto, se eu tiver dor no peito enquanto estou a fazer exercício físico, se calhar devia parar, não é? Pronto, portanto, as grávidas só têm aqui algumas particularidades, que são as hemorragias e as contrações e a perda do líquido. Portanto, o que é que nós falamos aqui durante esta manhã? Falamos, eu não tenho dúvidas, está bem? Na literatura dos benefícios da gravidez, na gravidez da prática de exercício físico, por isso mesmo temos que conhecer como se vigia uma grávida, temos que conhecer quais são as patologias mais comuns e temos que desmistificar o que são contraindicações. E um bocadinho aqui em termos de conclusão, não é passar-vos a mensagem, não haver dúvidas que o exercício físico é apropriado e beneficia a maior das mulheres e os próprios recém-nascidos, que podemos, obviamente, vocês vão aprender isto, fazer adaptações na rotina destes exercícios, porque há alterações fisiológicas e anatómicas, mas que o exercício físico durante a gravidez é seguro, que as grávidas devem ser incentivadas a continuar, de preferência que seja a continuar, porque já devem estar a fazê-lo desde a pré-conceição, ou iniciar a atividade física, mas que temos que efetivamente ir avaliando complicações que vão surgindo, que podem ou não ter contraindicações absolutas, ou podem simplesmente ser indicação para ajustarmos algum tipo de restrição àquela prática de exercício físico. Ok? Então, isto é aquilo que eu tinha para vos dizer. Eu vou deixar aqui o meu contacto e-mail caso tenham alguma dúvida ou caso me queiram colocar alguma questão. O que eu precisava de facto era perceber de quem está desse lado. Se há aqui alguma questão, vocês não me interromperam um momento nenhum, de duas uma, ou eu fui muito clara, o que é pouco provável, ou vocês não estão aí, são só as câmaras que estão aí. Alguma questão para mim? Não? Eu só acho que só estou a ver, eu vou desligar e parar de partilhar a ver se consigo ver aqui umas caritas. Só estou a ver a cara da Ana Filipe. Já estou a ver algumas agora. Ana Filipe, duas Helenas e a Silvia. O Si também está aí, perfeito. Alguma questão para mim? Eu fui clara em tudo? Alguma coisa que esteja a fazer confusão? Não? Eu gostaria de fazer uma questão. Sim, força, Helena. Ah, A Helena está a falar, não é? É. não, não, é o si. Ah, a Lucia em cima. Ok, peço desculpa. Olha, eu não sei muito bem como colocar a questão, se ela vai ser assim um bocadinho pertinente ou não. Não Pronto, importa. no início da aula, então estava a falar em contabilização da idade gestacional. No entanto, em situações de PMA, no qual há uma criopreservação, Uhum, como é uhum, que uhum. isto se calcula em termos Ok, práticos? ok. Isso é uma boa pergunta, uma pergunta extremamente pertinente, porque há muita gente, quando há uma PMA, que continua a fazer os cálculos de idade estacional pela data ecográfica, e não é, está bem? Em termos práticos, a PMA faz-se, primeiro que tudo, temos que saber quantos dias tem o blastocitos quando é transferido, ok? E no fundo, as contas que nós fazemos é, o dia da transferência é como correspondesse a 2 semanas. Nós contamos os ciclos com 28 dias, ok? 2 semanas, se for um blastocisto de 3 dias, é 2 semanas mais 3 dias.
Se for um blastocístico de 5, é 2 semanas mais 5, ok? E vimos para trás. Há uma aplicação, o Ricardo vai-me agradecer a divulgá-la, que só ficou disponível a semana passada. Eu posso escrever, posso, aqui em conversa, posso, que eu vou-vos pôr aqui os links. Há uma aplicação de um colega português, que é o professor Ricardo Santos, que é obstetra, que ele desenvolveu isto no trabalho, no trabalho de doutoramento dele. E esta aplicação permite-vos gravar o nome das pacientes e calcular a idade gestacional. E tem uma coisa espetacular, quando nós, eu sempre que eu consigo reiniciar aqui alguém, quando, na parte inicial do cálculo da idade gestacional, permite-vos calcular a idade gestacional, não sei se conseguem ver, não, eu vou por aí. Tem estes 4 itens que têm data da última menstruação, data por ecografia e tem data pela transferência embrionária. Ok? E, portanto, é uma app que eu vou já pôr aqui na conversa, que vocês podem ter e que já vos ajuda a não ter que andar para trás, está bem, Luci? Mas a forma é essa. Imaginando, se vocês quiserem olhar tudo para o calendário, que eu tenho uma grávida que me diz hoje que transferiu um embrião no dia 2 de setembro e que este embrião tinha 5 dias, olhem para o calendário, por favor. Portanto, eu ando 2 semanas para trás, ao dia 19. São 2 semanas. E depois mais 5 dias para trás. 1, 2, 3, 4, 5. Então, vou assumir é como se esta data da última menstruação fosse 14 de agosto. Ok? E depois tinha que vir até ao dia de hoje. 1 semana, 2, 3, 4, 5, 6. Esta grávida tinha hoje 5 semanas, 5 dias. Ok? Mas o mais fácil mesmo é termos as aplicações, porque aí, em princípio, não haverá erros. E esta é a única aplicação que eu conheço que tem que tem a parte da transferência de embriões. Ok? Certamente porque o Ricardo é da PMA. Ora bem, a conversa, eu não tenho permissões para conversar com vocês. Não tem porque estar fora do ciclo dos e-mails. Mas se Ok, quiser, então... eu publiquei agora um site que é o FetalMed, que eu acabo por usar muito e acabo por ser digno, que não tem mas tem uma questão. transferência. Mas o FetalMed tem uma questão. Por exemplo, para as tabelas do cálculo de percentis de crescimento, são tabelas internacionais. Esta aplicação são tabelas baseadas em portugueses, está bem? Eu já sei como é que eu vou fazer. Eu vou aqui à minha apresentação, vocês não estão a ver, mas eu já vos vou deixar ver. Vou sair da minha apresentação, vou fazer aqui um slidezinho rapidamente e já vos ponho. Pode ser assim? Vocês já sabem o que isto é. Só. Esperem um segundo e assim vocês ficam com o link, está bem? E vou pôr para quem tem Android e para quem tem Mac, desculpem. Ok? Eu vou deixar na apresentação depois. Se quiserem procurar, porque não é assim muito fácil, mas é o IG de idade estacional cálculo PT. Mais questões? Portanto, Lucia, a dúvida que não era pertinente é muito pertinente. E é muito bom ao obstetra que não sabe calcular. Agradeço. Eu parto do princípio que, pronto, para pessoas com PMA, todas as patologias que falamos e tudo o que foi falado aplica-se de igual forma, portanto, não haverá Igual forma. condicionante. A única coisa é que normalmente são grávidas que já têm risco por si. Não é? Normalmente a PMA, com exceção de algumas situações corriqueiras, também são grávidas mais velhas, são grávidas que já têm mais patologia, mas as restrições são exatamente as mesmas, está bem? Não há qualquer restrição à prática de atividade física na PMA. Ok, tranquilo, obrigada. Mais questões? Não? Boa. Acho que cumprimos aqui o objetivo, está bem? Nos slides depois então estará o meu e-mail se precisarem de alguma coisa, está bem? Se tiverem alguma dúvida. Foi um gosto ter passado esta manhã com vocês.